Oi pessoal, tudo bem? Mais uma parte do conteúdo sobre a parte de escrita acadêmica, né? E dessa vez eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma série de artigos que discutem realmente como escrever artigos focado para a área da saúde. Então, de novo, tem coisas que podem ser utilizadas para outras áreas, mas a construção do nosso conhecimento, até pela própria experiência que nós temos na escrita científica, é focada na área de saúde. Antes só de falar diretamente desses artigos, falar algumas coisinhas que até cita no começo do artigo, um artigo, uma parte zero, digamos assim, e é algo que eu tenho tentado aplicar cada vez mais no meu processo de escrita e tento conversar bastante sobre isso. Que primeiro entender que a gente não vai sentar e escrever um artigo numa vez só. Não é um processo que acontece assim normalmente. Quem conseguir fazer assim, maravilha, mas não é o mais comum. Não é, principalmente no começo da vida acadêmica, principalmente no começo da sua parte de escrita, ou na retomada, que é a fase que eu estou vivendo agora de retomar mais escrita científica, é entender que você vai passar por vários drafts, por vários rascunhos, até você chegar numa versão final. E não tem problema isso acontecer, até um processo que é estimulado para que você possa delimitar bem o que você quer escrever, escrevendo em partes, conversando com os coautores, para ir estabelecendo bem um trabalho sólido. Tá? E para isso é importante que você esteja num ambiente em que você se sinta tranquilo e confortável. Não vou falar que exatamente um tipo ou outro de informação é o que a gente tem que fazer, então eu não vou passar que tem que ser um lugar silencioso ou que tenha que ter o white noise, né, aqueles barulhos de pessoas conversando no fundo ou algo do tipo, porque isso é algo muito pessoal de cada um. Então busque um período do dia ou um tempo que você tenha essa tranquilidade e você tenha esse conforto para você escrever e deixar a sua concentração fluir nesse jeito. E principalmente no começo e até durante sua escrita, não tenha esse overthinking, que seria pensar demais, querer escrever coisas demais. Isso acaba atrapalhando normalmente. Agora sim, já partindo informações bem então no artigo. Antes de qualquer escrita, antes de começar a escrever realmente seu trabalho, é claro, pensando que o trabalho já foi realizado, você está na fase de escrita, já pense no periódico que você quer mandar esse trabalho. Para você entender até a linguagem que você vai usar, o estilo que você vai usar, para que você leia artigos daquele periódico, até para você poder citar esses artigos, porque se você escolhe um periódico, muito provavelmente ele tem muito a ver com o seu trabalho. O seu trabalho está no escopo do periódico. E é bem legal pegar um papel mesmo, ou no computador, do jeito que você achar melhor, coloque um esqueleto em tópicos. Até pensando, bom, introdução, o que eu vou querer colocar na introdução? Tal e tal e tal informação. Depois objetivo. Vai fazendo bem o que a gente fala de bullet points, né, que seriam tópicos mesmo, que não tenha nenhuma organização. Tá? Faz esse esqueleto, senta com seus coautores, conversem bastante sobre o objetivo desse trabalho, o resultado principal que esse trabalho vai demonstrar, porque às vezes um artigo ele faz parte de um projeto muito grande. Então, um artigo vai mostrar uma etapa desse trabalho ou um resultado específico, né, de um trabalho muito maior. Então, sentem e conversem para que todo mundo entenda qual é a linha de raciocínio ou qual que é o ponto de chegada que todo mundo vai querer. E a partir daí vai ser muito mais simples de construir toda essa informação. E aqui é a série de artigos, então tem esse nome, Writing Tips Series. São uma série de 13 artigos, aqui teria um artigo inicial, né? E eu coloquei aqui um QR Code para quem quiser entrar, são artigos de acesso aberto, então fiquem à vontade para ler. E vocês vão perceber que muita coisa dessa aula, dessa conversa, ela é baseada nesses artigos. Eu fui extraindo porque é algo que eu estudei para tentar melhorar a minha própria escrita. E aqui seria como que seria o fluxograma. E até quando a gente falar lá para frente sobre figuras, fluxogramas são muito bons para poder exemplificar ou poder demonstrar o que está sendo realizado. Então a gente vai seguir todo esse caminho, partindo de um esqueleto,
depois pensando no título, resumo, introdução, metodologia, resultado, discussão, conclusão e referências. O que eu já vou falar também para vocês é que muitas vezes não é essa sequência, a sequência de escrita. A sequência de escrita não é a sequência de leitura, que é até a primeira parte aqui no esqueleto. Você vai colocar o esqueleto na ordem que o artigo vai aparecer, porém não necessariamente você vai escrever nessa parte. Deve estar nos próximos, mas eu acho que eu já posso adiantar que eu, particularmente, eu vejo também que muitos outros autores colocam assim, que é a primeira parte que você escreve é a metodologia. Porque aqui você já sabe o que você escreve, você realizou no seu trabalho. Então você vai escrever tudo o que você realizou. Acaba sendo um pouco mais simples e começar dessa maneira. E pensar que para escrever um artigo, ele tem uma história para ser contada. Então, todas aquelas ideias que dizem hoje sobre storytelling, sobre capacidade de contar uma história, na escrita científica é muito, muito importante. É um jeito de contar a história um pouco mais engessado, porque é mais objetivo, não tem... eu falo, né, que a gente não fica floreando muito a história quando a gente conta um artigo científico, mas quando é uma história de ficção, ou mesmo uma não ficção, a gente enriquece bastante, com detalhes, com adjetivos, com figuras de linguagem. Essa parte da escrita científica não é tão necessária, mas é muito necessário pensar na estrutura para contar uma história. E aí, no seu esqueleto, você vai estruturar o seu manuscrito inteiro em tópicos curtos. E aí, durante essa separação, já é bom você pegar publicações que são relevantes para o seu estudo, que são relevantes para a sua área de conhecimento, e você criar pequenas frases falando sobre não sobre a importância, mas o que nessas referências é importante. Escreva uma ou outra, algumas notas, né, sobre os pontos mais importantes de cada referência que você vai utilizar. Depois você pode, principalmente na introdução e na discussão, você pode reescrever essas notas em frases que fazem mais conexões entre elas, aí você começa a formar os parágrafos. E em cada parágrafo, isso é algo que eu vi já em vários artigos falando sobre escrita científica, que é muito importante que o começo do parágrafo, eles chamam até de cabeça do parágrafo, ele já contextualize a essência daquele parágrafo. O que é importante daquele parágrafo, e aí você discorre no corpo do parágrafo todas essas informações e chega no final com uma frase de conexão. Então você vai tentar conectar esse parágrafo no próximo, para que realmente toda a sua escrita tenha uma linha. Só que, claro, com calma você vai fazer isso. Se você estiver no primeiro momento só fazendo esses tópicos curtos, ótimo, beleza. Fez essa etapa. Depois, vou começar a escrever a introdução. Então, agora eu vou começar a pegar quais são as informações relevantes de várias referências. Não preciso me preocupar já em conectar todas elas, porque às vezes as referências que eu fui lendo não estão na ordem que eu vou escrever. Então, primeiro coloca essas notas soltas, depois tenta construir uma linha de raciocínio para levar sempre do começo até o final da sua história. O título. Então, a primeira coisa que a gente vê de um artigo científico, o título é a primeira impressão que a gente tem. Tem que ver se a revista permite um subtítulo, que seria uma continuação do seu título, ou então qual é o tamanho do título que você pode utilizar. As principais palavras-chave que descrevem o seu tema de pesquisa devem aparecer no título. Então, se eu estou fazendo um artigo sobre endodontia e sobre o preparo de canais, que seria uma parte específica, a parte que é mais importante do meu título tem que aparecer. Então, eu tenho que ter no meu título que eu estou fazendo um estudo sobre o preparo de canal radicular. A gente evita usar qualquer tipo de abreviação e a gente tem que pensar no nosso título, se ele vai ser informativo ou descritivo. O informativo seria um título que ele já dá um spoiler, ele já traz o resultado. Então você pode dizer que, por exemplo, a substância A é melhor do que a substância B no combate de tal doença. Esse é um título informativo. Já um título descritivo, ele fala o que foi feito. Então você pode falar, por exemplo, uma nova metodologia para avaliar tal doença. Então em um você já dá o resultado e no outro você descreve mais o que foi feito.
Depois do título, a gente lê o resumo, que é, na verdade, nos artigos que eu estou usando como referência, é um artigo só, que fala de título e resumo, que ele junta com uma coisa só e fala que é muito importante. E a gente tem que avaliar se o resumo para a revista ele é estruturado ou não. Isso é, se ele vai ser dividido em partes ou não. E o resumo ele tem que ser objetivo, ele tem que trazer o objetivo, de maneira clara e direta. Vocês vão perceber que eu vou repetir muito isso durante esses tópicos. Tudo que a gente escreve na escrita científica, ela é clara e direta. A gente não abre para diversas interpretações. De novo, principalmente na área de saúde. Os resultados do resumo têm que ser trazidos da maneira que os principais resultados que respondem ao objetivo principal. Os objetivos secundários ou resultados de objetivos secundários não necessariamente devem aparecer no resumo por causa do tamanho. E tem que ler o resumo e perceber se o resumo sozinho traz a essência do seu estudo. De uma maneira que não seja necessário a gente ler o artigo inteiro para entender o trabalho. O resumo ele tem que trazer isso. É claro, o artigo completo vai trazer mais detalhes. E aí a gente tem parte, se você tiver estruturado, vai estar separado, se não tiver estruturado, vai estar tudo em sequência. Então você tem que trazer conhecimento prévio, tem que trazer a metodologia, de maneira resumida, obviamente, os principais resultados e a discussão, isso é, qual é a importância. Tanto que eles colocam como perguntas, né? Conhecimento prévio, o que eu sei, ou o que se sabe. Metodologia, o que foi feito no estudo. Resultado, o que a gente encontrou. E discussão, e aí? E daí que a gente encontrou isso? Qual que é a importância? E, claro, que depois que você altera o texto principal do artigo, você dá uma olhada no resumo de novo para ver se precisa alterar alguma coisa. A introdução, os artigos científicos, as revistas científicas, melhor dizendo, elas estão dando uma preferência muito maior para introduções curtas e bem diretas, que vão tentar trazer por que o estudo foi realizado, então qual que é o racional por trás de tudo aquilo, e a gente fala muito sobre esse formato de funil. Então você começa numa visão mais ampla do seu tema e vai afunilando, afunilando, afunilando até pergunta específica. Então naquele exemplo que eu dei sobre o preparo de canal radicular. Antes de falar disso, eu vou falar sobre a necessidade de um tratamento endodôntico, um tratamento de canal. Por que isso é importante? E aí eu vou tentar trazer as informações numa sequência até eu chegar na minha pergunta super específica, que vai ser o meu objetivo. E a introdução, um texto curto, ela traz o início da sua história, então muitas vezes ela vai apresentar os personagens que você está trabalhando. E aí você termina com uma declaração bem específica do seu objetivo ou objetivos. E também é legal você citar o tipo de estudo. Então o objetivo é fazer um estudo transversal para avaliar tal coisa. Na metodologia, você tem que mostrar tudo o que foi feito, até os detalhes. Então, qual equipamento eu usei, qual racional eu usei, qual metodologia, se já existe uma metodologia anterior, tá? E aqui tem até, eu coloquei entre aspas, porque eu fiz uma tradução resumida do que está no artigo, que fala, se o artigo é um prato de comida, né, uma refeição, a metodologia é a receita. Quem olhar a sua metodologia tem que ser capaz de reproduzir o seu estudo, tá? E na linha de raciocínio, a gente tem que pensar que a metodologia está entre a introdução e resultado. Então você tem que mostrar, a partir do seu objetivo e do seu tema, o que você vai fazer, ou o que você fez, para chegar no seu resultado. E também, para a metodologia, eu acho legal fazer um esqueleto à parte, só para as áreas que vão ser feitas. E se você tem algum protocolo ou um artigo prévio, colocar a referência. Talvez o único momento que a gente usa a referência na metodologia, tá? E tem que ter reprodutibilidade. Importante incluir sempre o desenho do estudo, como foi feito o cálculo amostral, se é um estudo analítico, claro. Como foi feita a obtenção dos dados e até se teve validação, se teve um estudo de reprodutibilidade ou algo do tipo, e como foi feita a análise dos dados. Então, tudo que envolve como foi feito o estudo. E na análise dos dados, inclusive, a estatística e quais testes foram utilizados. A parte do resultado, a ideia, de novo, é trazer o resultado de maneira clara, direta e objetiva. Tá? Normalmente, a gente fala sobre, inclusive a metodologia,
e o resultado a gente traz no passado, porque o estudo já foi realizado. Esse ponto que eu coloquei de seguir a metodologia é porque às vezes nós temos várias metodologias, porque a gente tem um estudo que para responder uma pergunta específica a gente usou metodologias diferentes que vão ser complementares. Então, se eu falei na minha sessão de metodologia do método 1, depois 2, depois no 3, quando eu trouxer meus resultados, eu vou trazer o resultado da parte 1, da parte 2 e da parte 3 em sequência. Tá? E uma sugestão que aparece nos artigos é, principalmente com a amostra humana, primeiro você fala como foi feito o recrutamento ou como foi feito o preparo dessas amostras, quais são os dados dessa amostra, depois o resultado do objetivo principal, do secundário e até mostrar dados que foram inesperados, porque isso pode acontecer. E quando a gente for demonstrar os resultados nos estudos analíticos, tomar cuidado para não dar a importância só para o valor de P, isso é, só para o teste estatístico. Tragam também um intervalo de confiança de 95%. Tentem demonstrar também o resultado de acordo com uma significância clínica, muitas vezes, desse resultado. Não discutir isso necessariamente, mas você pode colocar o valor absoluto e o valor estatístico com intervalo de confiança. Porque, em alguns momentos, uma diferença estatística entre dois grupos não necessariamente reflete em algo clinicamente observável. Tá? E lembrar sempre que o resultado responde ao objetivo. E depois eu vou falar um pouquinho, na verdade, acho que já é o próximo slide, para falar sobre imagens e tabelas. Devem ser utilizadas imagens e tabelas para mostrar melhor os resultados sem precisar escrever tanto no texto. Então, o que eu tenho de dados nos resultados, na parte textual, não deve aparecer na tabela e vice-versa. A não ser para pontuar algo que seja muito importante. Sabe, um achado super importante para o seu objetivo. Pensando em imagem e tabela, sempre tem que ter título e legenda, e as imagens e tabelas devem ser autoexplicativas. Tá? Uma sugestão que é colocado quando eu faço um estudo, principalmente epidemiológico, um desenho de estudo um pouco mais complexo, primeira figura, faz um fluxograma para mostrar as etapas realizadas no estudo. Primeira tabela, faz um resumo da sua amostra, traga como se fosse a estatística descritiva da sua amostra. Claro, pensando no número de figuras e tabelas permitidas para cada revista, ou tipo de artigo. E aí, normalmente, as revistas cobram por imagem colorida. Então, verifiquem se as suas imagens estão em tons de cinza, se elas estão visíveis em diversos tamanhos, né? Porque na revista, muitas vezes, a imagem não é tão grande. Então, tenham sempre isso em mente. E sempre sigam as orientações da revista de como preparar as suas imagens, quais os formatos de arquivo e tudo mais. Já na parte da discussão, aí aqui eu estou colocando a minha opinião pessoal, então isso não é tirado dos artigos, tá? Para mim é o mais difícil de escrever e para mim é o coração do estudo. É onde a gente consegue mostrar realmente o valor do nosso estudo, seria na discussão. Na discussão a gente tenta trazer um resumo dos principais resultados, não é para repetir a sessão de resultados, é só trazer os principais resultados, nunca podemos trazer resultados novos. Isso é importante. E ao mesmo tempo que a gente reforça os principais resultados, a gente contextualiza o que a gente encontrou com o que já existe na literatura. E a partir daí a gente pode discutir os impactos futuros que as informações que o nosso artigo está trazendo pode impactar na área de estudo e também mostrar limitações que temos dentro do próprio estudo, porque toda metodologia tem limitação. Nunca ignore ou esconda dados que foram inesperados ou indesejáveis. Discuta sobre eles. Mostre o porquê isso pode ter acontecido. Tomar cuidado só para não te dar um tiro no pé, né, que seria você inviabilizar o seu estudo por conta disso. Mas, se o seu estudo realmente tem falhas muito grandes, muito provavelmente vai ser difícil publicar. É legal pontuar os pontos fortes e fracos do seu estudo. E quando você comparar o seu estudo com outros, ser muito objetivo e muito respeitoso. Nunca colocar que um estudo está errado ou algo desse jeito, tá? Se você tiver um estudo que é totalmente contrário ao que você achou, tente discutir isso da maneira mais objetiva possível. E durante a discussão,
evita usar uma expressão categórica, isso é, dá certeza da sua informação. Use sempre, eles colocam em inglês, né, o may, might, isso é a possibilidade para explicar alguma coisa. A conclusão, normalmente é o último parágrafo da discussão, dificilmente é uma sessão à parte, tá? Como a gente faz às vezes em monografias ou banners, a conclusão muitas vezes é o final da discussão, e ela é diretamente relacionada com o objetivo. Então a conclusão é coisa de uma frase curta para responder aquele objetivo também curto. Quando for utilizar referências, que todos devemos usar, a gente tem que buscar a fonte original daquela informação. Se eu acho que um artigo fala que a prevalência de uma doença é 20%, não adianta eu só citar o artigo que citou, que seria o APUD, né? Então, eu vou buscar a informação no artigo principal que estudou e encontrou essa prevalência. E, aliás, está no item anterior, né? Para fazer as suas referências, sempre utilize um gerenciador de referência. Tem o EndNote, que talvez seja um dos mais famosos, o Mendeley, que é gratuito, tem o Zotero, também é gratuito, isso só para citar alguns, que eu acho que são bem interessantes. E se você tiver uma limitação, ou não precisa também colocar 500 referências num estudo que não seja um estudo de revisão de literatura, tente mostrar quais são as referências mais válidas, digamos assim, ou as mais fortes para aquilo. Levando em consideração a relevância do dado encontrado, os dados que são mais novos, que muitas vezes usaram metodologias mais novas, até metodologias mais semelhantes à que você utilizou, e se você tem 5 artigos, digamos, que falam coisas semelhantes, com o mesmo poder científico, digamos assim, de revistas novas, procure referenciar aquelas que têm um acesso mais fácil, então acesso livre, ou até da revista que você está enviando. E aqui, as referências que eu usei para esse estudo, que são aqueles artigos que eu coloquei lá no começo. Eu não utilizei todos os artigos, eu utilizei alguns. Tem algumas informações adicionais que vocês podem encontrar também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.